Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje. Já é terça-feira, dia 20 de junho de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Nós estamos estudando os Provérbios de Salomão. Já estamos no capítulo de número 27. Mas antes da gente entrar literalmente no estudo de hoje, eu quero te pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus familiares e também com seus amigos. Vamos juntos alcançar muitas pessoas através da palavra de Deus. Hoje nós vamos entender e aplicar em nossas vidas os Provérbios número 27, que tem, coincidentemente, 27 versículos. Capítulo 27 versículos. Vamos à leitura do texto. Você precisa ter caneta, papel em mãos e você precisa ter uma Bíblia, tá? De preferência na versão NVI, porque é a Bíblia que a gente lê aqui. Então, se você quiser facilitar os seus estudos bíblicos aqui no Evolução Diária, tenha uma Bíblia na versão NVI para facilitar a sua vida. Vamos à leitura do texto aqui. O texto diz assim: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá lhe trazer. Que outros façam elogios a você e não a sua própria boca. Outras pessoas, não seus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia é um fardo. Mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. O rancor é cruel e a fúria é destrutiva. Mas quem consegue suportar a inveja? Ele está fazendo uma pergunta. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Quem está satisfeito despreza o mel, mas quem tem fome, até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Não abandone o seu amigo nem o amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. A esposa briguenta é como um gotejar constante no dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto, e quem trata bem do Senhor receberá tratamento de honra. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. O Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis também são os olhos do homem. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro. Mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Ainda que você moa o insensato como trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Esforce-se para saber como as suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido, os cordeiros lhe fornecerão roupas e os bodes lhe renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e a sua família e para sustentar também os seus servos e as suas servas. Vamos aqui à interpretação do texto, tá? E a aplicação prática. É muito importante a gente ter entendimento do texto e aplicar nas nossas vidas. Então, o capítulo 27, como eu disse anteriormente, coincidentemente também tem 27 versículos do livro de Provérbios, contém conselhos práticos sobre diversos aspectos da vida humana. Então nós vamos aqui fazer um resumo, tá, sobre os principais pontos abordados nesse capítulo. O primeiro ponto principal abordado nesse capítulo de Provérbios, capítulo 27, né, é a incerteza da vida, ou seja, Salomão ele fala sobre a incerteza da vida. Então o capítulo começa destacando a incerteza e a brevidade da vida, enfatizando o quê? A importância de reconhecer que nós não temos controle total sobre o nosso próprio futuro. Aí Salomão está dizendo assim, ó, é importante que você viva cada dia de uma vez e não coloque o seu coração no amanhã antes de viver o hoje. Nós precisamos entender isso é muito importante. Tem muita gente acometida por doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade. O que é a ansiedade se não excesso de futuro? Tem muita gente que não consegue entender que é o dia de hoje que vai reverberar no futuro, que é o dia de hoje que vai te fazer colher aquilo que você pretende viver no amanhã. Então Salomão está dizendo, ó, foca aqui no hoje, tá? Você não sabe o dia de amanhã. Na verdade, o amanhã pertence a Deus, nós precisamos ter muito cuidado acerca disso. Então tá aí uma instrução
lição assim valiosíssima e importante para as nossas vidas. Segundo, Salomão fala sobre a importância dos relacionamentos. Ele dá ênfase na importância dos relacionamentos saudáveis e na necessidade de sermos cuidadosos com as palavras que usamos. Ou seja, a gente precisa aprender a utilizar corretamente as nossas palavras para quê? Para a gente evitar conflitos e também evitar ferir outras pessoas. Então, a correção feita com amor, na concepção de Salomão, é um ato de sinceridade com o próximo. 3. A sabedoria na administração dos seus próprios bens, ou seja, são mencionados conselhos sobre a administração dos recursos financeiros, incentivando a prudência, o planejamento e a busca pela prosperidade de forma justa. Então Salomão está dizendo o seguinte, você precisa aprender a administrar bem os seus recursos financeiros, você tem que ser prudente, você tem que aprender a planejar, tá? E principalmente buscar prosperidade sim. É importante ser próspero, mas de forma justa. Em outras palavras, não busque uma prosperidade a qualquer custo. Seja fiel aos seus princípios e valores éticos cristãos. Se você é cristão, você precisa ser justo ali com seus princípios, você precisa ser fiel com seus princípios e valores, tá bom? Valores éticos. Quarto, Salomão ele diz que nós precisamos aprender a influenciar os nossos amigos. Na verdade, ele fala sobre a influência das nossas amizades. Então, o capítulo vai destacar a influência dos amigos e a importância de escolher bem os seus amigos, tá? Você precisa escolher pessoas sábias, pessoas confiáveis, pessoas companheiras para ser verdadeiros amigos, evitando o quê? As más influências. Lembra do conceito da psicologia que eu sempre digo que aqui nas minhas ministrações? Você é reflexo das 5 pessoas a qual você mais convive no seu dia a dia. Você reflete as 5 pessoas a qual você mais convive. E é exatamente o que Salomão está dizendo aqui, só que em outras palavras, né? Se você andar com pessoas boas, você vai se tornar uma pessoa boa. Se você andar com pessoas más, automaticamente você acaba acessando a frequência dessas pessoas e vivendo, praticando a maldade e achando que é normal, tá? 5. Salomão lhe diz o seguinte, seja grato pela vida, pela sua vida e também pelas bênçãos recebidas do Senhor na sua vida, tá? Há uma mensagem aqui de gratidão pela vida e pelas bênçãos recebidas. Lembrando que, tá? Você precisa aprender a valorizar as coisas boas que você tem, aquilo que Deus te dá. Então, na reflexão de Salomão, quem tem tudo, preste bem atenção, ele diz o seguinte, quem tem tudo não aprecia o que tem, mas quem não tem nada, tudo é muito bom. Tá? Então, para quem tem tudo, às vezes acaba não dando valor, e quem não tem nada dá valor aos mínimos detalhes. E ele está dizendo o seguinte, seja grato pelo que você tem, né? Aprenda a se contentar com aquilo que Deus te deu. Queira mais, trabalhe para construir, para conquistar, amém, legal. Mas aprenda a ser grato, tá? Porque a gratidão reflete honra para a sua vida. 6. Tá, o 6º ponto principal aqui desse Provérbios é o cuidado com o seu próprio coração. Salomão está enfatizando o cuidado com o seu próprio coração. Não sei se você sabe, mas o coração, quando a Bíblia fala de coração, ele está falando da alma, da sede dos seus pensamentos, sentimentos, das suas emoções. Então, ele está dizendo o seguinte, tome cuidado com o seu próprio coração, pois ele determina as atitudes e reflete quem você é interiormente. Os seus pensamentos espelham o verdadeiro caráter da sua pessoa. Ou seja, aquilo que você pensa dentro de você acaba reverberando do lado de fora. Tá? Então, aquilo que você pensa internamente, os seus pensamentos e sentimentos acabam revelando o seu caráter. Tá? 7º ponto aqui, importante desse texto, Salomão ele aborda. O 7º ponto aqui que Salomão aborda é importante em Provérbios 27, é a importância da paciência e da moderação. Olha só que interessante, o capítulo encerra ressaltando o seguinte, paciência, moderação, você precisa ser paciente e moderado. Em que área da minha vida, Pastor Vitor? Em todas as áreas da sua vida. Você precisa ser paciente e moderado. Tem muita gente que às vezes fala assim para mim, pastor, eu comecei a semear e tal, quando vai ser a colheita? Você precisa entender uma coisa, você planta, tá? E para colher leva um tempo. Nada se colhe do dia para a noite. Então você tem que cultivar, você tem que cuidar, você tem que regar, você tem que esperar o tempo certo. Nenhuma árvore dá fruto antes de nascer. Então a árvore só vai dar fruto depois que ela nascer. Existe um tempo entre a plantação e a colheita. É a eterna lei da semeadura, tá? Então tem muita gente que não tem paciência, acaba procrastinando, acaba desistindo no meio do caminho. Por quê? Porque não tem paciência. Outra coisa importante que ele diz é moderação, né? E ele vai falar que você tem que ser paciente e moderado nas relações profissionais, né? Na sua relação de trabalho. Você precisa ser paciente e moderado também nas suas relações, nas suas decisões que você toma no dia a dia. Então,
você precisa entender aqui os conselhos do sábio Salomão para que você possa literalmente acessar uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de prosperidade. E concluindo tudo aqui, cada verso contém lições assim valiosas. Cada verso contém lições valiosíssimas para a sabedoria, tá? A sabedoria de forma prática na sua vida e uma conduta sábia na vida cotidiana. Ou seja, Salomão está dizendo o seguinte aqui, o que mais me chamou a atenção é o seguinte: tem muita gente que quer viver uma vida extraordinária e acaba se esquecendo que tem uma vida ordinária para se viver. A vida ordinária é o dia a dia, é o presente. É valorizar, né, as pequenas coisas, valorizar o café da manhã com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido. É valorizar um dia de trabalho, aprender a se conectar consigo mesmo. Muitas vezes você está conectado com o seu eu daqui a 5 anos, 6 anos, 10 anos, e esquece de se conectar com você hoje, esquece de cuidar da sua saúde. Às vezes a gente gera um desequilíbrio, né? Porque a gente se preocupa tanto com a parte financeira e a gente não cuida do corpo, e aí na hora que rompe na vida financeira já está cheio de doença e não consegue mais usufruir daquilo que conquistou. Então por isso que Salomão está dizendo o seguinte: você precisa aprender a valorizar as coisas ordinárias, é viver valorizando as coisas ordinárias, o dia a dia, valorizar as pequenas coisas, porque a vida, né, as coisas extraordinárias são formadas de coisas ordinárias, ou seja, são sucessivas coisas ordinárias que formam uma vida extraordinária. Então Salomão está dizendo isso aqui de forma clara e objetiva. Ele está ensinando também a construir bons relacionamentos. Você precisa se relacionar bem com pessoas, você precisa escolher o ambiente ao qual você quer frequentar, as pessoas ao qual você quer se conectar, deixando bem claro que essas pessoas elas vão te impulsionar para cima ou para baixo. Então, dependendo da sua convivência, das suas conexões, ou você cresce ou, muito pelo contrário, você acaba se perdendo no meio do caminho, tá? Você não pode buscar. O que Salomão diz aqui também é que você não pode buscar prosperidade a qualquer custo, você não pode se igualar a um ímpio, uma pessoa que não teme ao Senhor, que não vive debaixo de princípios éticos. Então você precisa buscar uma prosperidade plena, não uma prosperidade a qualquer custo. Você também precisa ser fiel aos princípios e os valores éticos de ser cristão. Então você que é cristão, você precisa entender: eu sou cristão, eu sou servo de Jesus, eu reverbero a essência de Jesus através da minha vida, a glória de Deus se manifesta através da minha vida. Então eu preciso ser fiel aos princípios e valores do reino espiritual, do reino de Deus, os princípios cristãos. Então, evitar as más companhias, ser grato. Ser grato é muito importante. Ter cuidado com o seu próprio coração, ele fala, pois o seu coração reflete o seu interior e reverbera no seu exterior. Você precisa aprender a ser paciente e moderado. Então são esses os principais pontos abordados por Salomão aqui em Provérbios, capítulo de número 27. Amém? Concluímos aqui mais um estudo no dia de hoje. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos agitar a rede social. Eu quero que você tire um print da tela e escreva 31 dias para mudar a sua vida, Provérbios, capítulo de número 27, tá? Vamos lá, novamente, tira um print bem bonito da tela e escreve 31 dias para mudar a sua vida, Provérbios de número 27. Aí você vai postar, tá? Que eu vou repostar isso para todo mundo. Vamos marcar aí os seus amigos. Posta isso na sua rede social, porque vai alcançando o coração de outras pessoas que vão aqui buscando a palavra de Deus de uma forma objetiva, simples, bem estruturada, né? Para tirar as pessoas da zona de conforto, para tirar do nível zero de conhecimento e começar a elevar o nível de conhecimento bíblico das pessoas. Esse é o meu chamado: ensinar a Bíblia de uma forma fácil, simples, objetiva, bem estruturada. Tá? E nós vamos juntos aqui no nosso estudo, porque nós vamos crescer e nos desenvolver. A Evolução Diária, ele é o seu devocional, tá? Da sua evolução. Então você precisa entender isso para o seu desenvolvimento pessoal, e a partir daí nós vamos também ajudar muitas pessoas a crescer e se desenvolver. Eu quero te agradecer pela audiência de hoje, te espero aqui amanhã novamente às 7h40 em nome de Jesus. Tira o print aí, curte, comenta, compartilha, posta na sua rede social, e até amanhã às 7h40 novamente aqui no Evolução Diária. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.